Bem, estamos dando início à nossa aula de tecnologia de cosméticos. Espero que todos estejam bem. Vocês estão me ouvindo? Sim, professora. Estamos. Sim, professora, agora sim. Ótimo. Então, vamos lá. Bem, aqui, nossa aula de hoje será uma aula prática de loção hidratante corporal. E a técnica que iremos utilizar será um processo a frio, né? Vocês viram na disciplina de farmacotécnica 2 que para a gente obter uma emulsão, a gente precisava aquecer duas fases, uma fase aquosa e uma fase oleosa. O processo a gente aquece até 75 graus Celsius e verte a fase oleosa na fase aquosa, ou a fase aquosa na fase oleosa, dependendo do tipo de emulsão que iremos obter. Bem, aqui nós, devido à nossa técnica, né, de nossas matérias-primas, nós temos esse diferencial de formulação que podemos obter no processo a frio. Essas matérias-primas, essa tecnologia, ela é fornecida pela empresa Symrise, é a nossa parceira nesse processo de capacitação, juntamente com a Associação Brasileira de Cosmetologia, que foi a associação que organizou todas essas matérias-primas, juntamente com os fornecedores, e deu essa oportunidade para a gente gravar e lecionar cada prática dessa, compartilhando também com vocês o manual de práticas, né, o manual de inovação em cosmetologia. Então, só relembrando para vocês, né, o que é uma loção? A loção é uma emulsão, né? É uma emulsão mais fluida, que tem uma maior quantidade de água, comparado com o creme. Então, essa emulsão, para ela se formar, ela precisa de uma fase aquosa, uma fase oleosa, e que aí essas duas fases, elas se repelem. E para diminuir essa tensão superficial, utilizamos um surfactante, tá? E esse processo a frio é onde a gente encontra essa tecnologia diferenciada fornecida pela Symrise, que ela vai fornecer nessa nossa prática um surfactante que é capaz de diminuir essa tensão superficial, estabilizando essas duas fases, óleo e água, sem precisar de aquecimento. Isso é uma grande vantagem para quando a gente faz transposição de escala, a gente leva essa formulação para a indústria, né? Leva para a comercialização. Por quê? Porque quando a gente utiliza uma técnica frio, a gente está economizando energia, né? E hoje a gente sabe que a energia está muito cara, tá? Então, todo o processo que a gente possa economizar energia, então a gente vai baratear essa formulação e, com certeza, dependendo de todo o propósito dessa formulação, você pode ter um lucro, né, relativamente considerado para a sua empresa. Tá? Então, é importante sempre estar atento que os fornecedores podem nos proporcionar. Então, eu sou a professora Juliana de Souza Alencar Falcão, professora da Universidade Federal de Campina Grande do curso de farmácia. Bem, trago aqui para vocês, né, o manual que a gente está se baseando agora em todas as aulas práticas e está tendo essa oportunidade de dar formulações diferenciadas, formulações com matérias-primas atuais, né? E essa oportunidade de capacitar, sair daquela mesmice, né, que a gente sempre tinha por falta de acesso à matéria-prima, né? Então, a gente está dando a oportunidade aos nossos alunos de conhecerem o que é que existe no mercado e que a gente pode dar diferencial à comercialização desses produtos que podem ser criados. Então, aqui foi um fornecimento da Symrise. E eu vou aqui para vocês, né, antes de apresentar o cantinho onde foi feito essa formulação, eu vou apresentar para vocês a formulação. A gente está se baseando nesse guia, tá? Aqui está o guia. Vocês têm disponível
no Google Sala de Aula. Isso aqui é especial para os alunos da UFCG, como para todos os outros alunos em que os professores são associados à ABC. Bem, e aqui nós vamos se basear hoje nessa formulação da Symrise, que é a loção hidratante corporal, processo a frio, e a página 74. Então, vou lá direto na página 74, que é a página da formulação. Eu vou deixar aqui quietinho, tá? E a gente vai voltar a explicar aqui diretamente nesse manual, tá? Porque eu vou mostrar para vocês como a gente pode brincar com essa formulação, tá? Vamos lá. Brincar que eu digo é mudar a técnica e ser criativo no design da formulação. Bem, essa formulação, ela foi manipulada no nosso Home Lab. Eu trouxe aqui uma peçazinha para vocês sentirem que é pura emoção, né, que eu trago para vocês. Isso aqui é uma peça de herança da minha bisavó, né? Eu nem tive a oportunidade de conhecer, mas parecia que fosse o destino, né? Um grau com um pistilo de metálico. Isso aqui é uma peça muito rara, uma relíquia que eu guardo com todo o coração e eu trago como uma peça decorativa do Home Lab. Talvez eu tinha esse destino mesmo de ser manipuladora de fórmulas. E aqui a nossa formulação, tá? Eu vou entrar na nossa página do manual para ter um aumento maior e vocês poderem visualizar, mas eu deixo também aqui o link do site da Symrise, www.symrise.com, e vocês podem visitar a empresa e procurar se conectar, né? Procurar se tem oportunidade de trainee, né? Oportunidade de estágio. Isso aqui é muito bacana para vocês, tá? Vamos lá agora. Deixa eu dar mais aqui. Bem, então, por que eu quero passar aqui detalhadamente com vocês, tá? Essa formulação. Bem, essa formulação, essa loção hidratante corporal, né? Você vai imaginar uma pessoa que tem o hábito, né, de utilizar o hidratante corporal, certo? Essa que foi destinada para o corpo e não para a face, o design dessa formulação. Essa pessoa, por exemplo, ela pode ser uma pessoa que adora tomar um banho quente, né? É uma pessoa que faz o esporte em piscina, com cloro, por exemplo. Ou é uma pessoa que se expôs ao sol, que está ali com aquela pele, né, desidratada pelo estar com o tempo exposto ao sol da praia, por exemplo. Ou seja, a gente começa a imaginar as pessoas que podem utilizar uma loção hidratante corporal como essa. Por quê? Porque a gente transforma essa formulação e vai personalizar essa formulação, né? Isso é muito importante porque a gente passa a escolher cada componente. Então, essa loção hidratante corporal, ela tem a fase A fase B, a fase D e a fase E, certo? E por que cada fase dessa? Porque a gente vai analisar a solubilidade dos componentes, né? A gente vai analisar as incompatibilidades que ele tem, ou as afinidades. A gente vai analisar é um processo a frio, né? Então, por exemplo, a fragrância, sempre a gente deixa numa fase separada, né? Se a gente utilizar, por exemplo, uma emoção a quente, né? Ela vai ter que ser incorporada quando esse processo de agitação levar a formulação a uma temperatura abaixo de 40 graus Celsius, para não evaporar essa formulação. Mas vocês poderiam perguntar, professora, mas aqui é a frio o processo. Não precisa ser em outra fase. Por que não bota logo numa fase B? Porque a fragrância, ela já é vamos dizer, uma formulação, né? E às vezes ela pode ter uma incompatibilidade, né? Então, geralmente a gente deixa redonda, passa a conhecer a fase A e a fase B, passa a conhecer a compatibilidade dessas duas fases, e após, quando a gente tem toda a estabilidade dessas duas fases, então a gente vai com a fragrância e observa se ela vai desestabilizar ou não essa formulação. Por isso que geralmente não, todas as vezes, a gente coloca a fragrância em uma fase separada. E aqui na fase E,
a gente está colocando o corretor de pH. Bem, essa fase ela poderia estar em outra fase também, tá certo? Então, tudo vai de acordo com o conhecimento dessa formulação. Então, vou apresentar tal qual como foi feito, certo? Só que nessa aula que a gente vai apresentar hoje, eu fiz uma modificação, tá? Vamos lá, então. Então, a fase a gente utilizou água como veículo. Aqui está o QSP, né? Então, a primeira coluna é o nome com o nickname. Segunda coluna é o nome comercial. A terceira coluna, a função na formulação. O percentual que a gente vai utilizar na formulação. E a última coluna é faça a segunda arte. Faça a segunda arte como? A gente vai saber determinar a embalagem, qual é o conteúdo que a gente quer formular, tá certo? Na nossa prática, a gente está sempre padronizando um QSP de 50 gramas, mas eu posso ajustar, porque eu estou fazendo para capacitação, mas eu posso ajustar de acordo com a embalagem que o meu fabricante ele deseja, né? Então, por exemplo, se minha embalagem for de 100 gramas, eu vou fazer de 100 gramas. Como, por exemplo, é um hidratante corporal, geralmente a gente utiliza o quê? De 250 gramas, 300, né? Ou até mesmo meio quilo, certo? Dependendo da linha que você quer utilizar, tá? Se é um hidratante, por exemplo, para massagem, né? Então, você utiliza meio quilo. Se for um hidratante diário, então, você pode utilizar uns 250, 300 ou 350 gramas. Então, isso aqui quem vai definir é a embalagem e a forma que você vai vender o produto, tá? Então, é o teu QSP. E aí, o QSP, o que é que seria? Você vai somar todos os ingredientes da tua formulação e subtrair do teu total. Então, faça a segunda arte, você vai colocar o total que você vai medir, tá? Então, isso é a água. Essa água, ela precisa estar com pH 7 no início do processo, ela precisa ela fazer o controle de qualidade, tá? Microbiológico dessa água, antes de entrar no processo de manipulação. Aqui, por exemplo, é DTA, né? Nosso segundo componente, que eles utilizam, o nome comercial que a gente recebeu foi o Versene. Versene NA2, que é o que? O sequestrante, é o nosso agente quelante, utilizando 0,05%. Glicerina é o nosso umectante, né? Nós podemos hidratar essa pele com a glicerina. Aqui nós estamos utilizando 1% na formulação. Aqui é o diferencial, tá? É o que a Symrise ela tá trazendo como aquele hidratante plus mesmo, o Hidroviton Plus 22,90. Esse aqui é realmente é o ativo hidratante, tá? Aqui você vê a associação de componentes, todos eles com a função hidratante e também cicatrizante. Por exemplo, a lantoína tem uma excelente propriedade de cicatrização. Então, vamos pensar, imaginar essa pessoa numa pele de diabético, né? Uma pele que está passando por um tratamento oncológico, tá certo? Então, é um hidratante muito especial, tá? Por conta desse componente hidroviton. Né? Nós temos aqui também ó, o PCA-NA, que faz Professora, parte... no Oi. caso, esse hidroviton seria considerado um blend de ativo hidratante, no caso? Isso, justamente, né? O fornecedor, ele já está te fornecendo vários componentes associados com as concentrações já padronizadas, e aí ele faz a sugestão, né, para você incorporar na fórmula. Né? Ele é um blend, tá? Aqui é um blend, porque é diferente da glicerina. A glicerina também tem a função também hidratante, tá? Através da umectação. Ela também faz isso, mas aqui é um só componente, tá? E o hidroviton, não. O hidroviton, ele já vem com vários componentes hidratantes. Por exemplo, aqui, ó, ureia. A gente pode ir lá no site da Anvisa, procurar o parecer técnico da CATEC, que fala sobre a ureia, certo? Essa ureia, a gente tem que tomar muito cuidado com o pH, né? Porque a ureia,
ela em pH muito básico, ela desestabiliza e ela vai ser reprovada, tá? Porque ela vai ser tóxica para a pele, ela vai provocar irritação e tudo mais, ela vai desestabilizar essa formulação. Então, aqui você tem um blend já completamente estável, já todo padronizado, certo? Então, muito bom isso aqui. Né? Tem hialurônico, né? Aqui você está vendo que tem hialurônico também. Tem maltose, os derivados do açúcar, né? Frutose também, que tem essa função também hidratante. Então, é um blend muito bem formulado, tá? E aí, eles sugerem 1% na fórmula. Bem, isso aqui são todos os componentes que têm características hidrofílicas. E aí, por isso, eles estão todos em uma fase só, que a gente denominou a fase A. Ah, eu poderia denominar isso fase B? Poderia, sem nenhum problema. Tá? Aqui a gente descreveu como fase A. Então, é a fase que a gente chama fase aquosa, né? Que é hidrofílica, vai ter afinidade com a água. Ou seja, vou aferir todos esses componentes, eu vou pesar medir volumetricamente cada componente desse, vou anotar aqui nessa minha última coluna e vou solubilizar eles tudo em água, e eles vão ficar completamente solúveis, porque tem afinidade à água, tá? A fase B. A fase B são todos os componentes que têm característica lipofílica, ou seja, que tem afinidade com o óleo. E aqui eu incluo o surfactante, tá? Então, eu tenho aqui esse blend, é outro blend também, tá? O Dracorin GOC, também da Simirise, eles forneceram pra gente, que é um emulsionante óleo em água. Ele é o coringa dessa formulação, ele é o que nos leva ao processo a frio. E aqui eles fazem a sugestão de 2%, tá? É muito bom esse surfactante. Quando você homogeneiza as duas fases, você já vê logo formando, né, a emulsão. Uma gotícula, né, a gotícula oleosa na sua fase interna e a água na sua fase externa. Bem, nós temos também aqui como emoliente o Simióleo Vita 7, que também, olha só, ele também promove a hidratação. Ele tem uma função emoliente e os emolientes formam uma película sobre a pele, simulando o manto lipídico e fazendo com que a água que se encontra na derme não evapore. E aí você vê, olha só, derivados de óleo de soja. Então, podemos também pensar naquelas mulheres que que estão no processo de menopausa, né? Porque derivados de óleo de soja são bem interessantes para as mulheres que estão nessa fase, né, dos 50 plus. Então, a gente poderia investir nesse tipo de público para esta formulação. Inclusive, nós vamos ter agora o congresso, né, o evento que vai ter um dia só, da Associação Brasileira de Cosmetologia, que eles vão falar somente de produtos cosméticos destinados a pessoas com a idade, né, de 50 plus. E aí é até interessante assistir, eu vou até me inscrever nesse congresso. Bem, nós temos aqui, né, óleo de algodão, tá certo? De manga, ó, manteiga de manga, óleo de abacate, tá certo? Óleo de cacau. Então, olha, uma composição riquíssima, né, com a sua fração insaponificada também, que dá toda uma potencialidade de hidratação nessa pele e recuperação da pele como um todo. Bem, nós temos aqui o BHT, né, que já que vamos usar esse tipo de óleo, que tem a sua fração, né, de duplas ligações na sua composição, sua fração triglicerídica com duplas ligações. Então, a gente tem que evitar que esses óleos, eles rancifiquem. Então, para evitar a rancificação, a gente precisa utilizar um antioxidante.
Então, a sugestão aqui na escolha foi o BHT, o butil hidroxitolueno, que a gente pode utilizar na concentração de 0,1%. Outro componente muito bom aqui, que eles também fizeram destaque, é o Simiocid PO, que é um conservante, eu já falei para vocês na aula anterior, de sabonete líquido, né, para as mãos e corpo, que a gente também utilizou esse conservante. Qual é o diferencial dele? É um conservante líquido, né, e a gente não precisa, ele já vem solúvel, né, ele já vem na sua fase líquida, e a gente não precisa colocar um processo de aquecimento para solubilizar esse conservante. Então, nós temos uma grande vantagem de utilizar esse tipo de conservante em formulações como esta. Bem, aí nós temos também outro emoliente, o Simoleon S-Green, que também ele tem ele vem chamando, né, essa verde, né, a política verde de sustentabilidade. Então, é interessante também, 3%. E aqui é o Carbopol, tá? Que é um polímero que vai espessar essa formulação e dar estabilidade. Ele sugeriu 0,3%. Aqui é onde eu fiquei pensando, sabe? Poxa vida, eles fizeram essa sugestão aqui de Carbopol ETD 2050. Aí você vai olhar e verificar por que o Carbopol ele está na sua fase oleosa, na fase B, né? Porque uma das regras na área galênica é a gente colocar os componentes, afinidade, né? Homogeneizá-los onde eles têm a maior afinidade polar, né? E aqui o Carbopol, né? A linha toda de Carbopol, eles são hidrofílicos, né? A gente utiliza o Carbopol para fazer um gel, como a gente já viu na aula de gel, né? A gente hidrata o Carbopol para ele poder formar o gel. E aí eu fiquei pensativa, poxa vida, eu vou colocar o Carbopol na fase oleosa, vou dar uma olhada, vou dar uma pesquisada. Aí eu fui lá, né, que eu peço para vocês darem uma olhada no site da O Prospecto. Quem é que fornece o Carbopol? É o Lubrizol, né? Essa é a empresa fornecedora de Carbopol. Aí ele apresenta aqui, né, o Carbopol ETD 2050, certo? Para aplicações de cuidado, né, da pele. E aí ele começa a descrever sobre as características do Carbopol. Aí aqui ele bota um gráfico relacionando o eixo X, a concentração do Carbopol em pH 2,6 a 3 e o eixo Y, a sua viscosidade. Já vimos, né, em aulas passadas, que o Carbopol tem característica iônica. Então, ele não vai formar o gel, tá? Naquela concentração que ele sugeriu, 0,3%, se eu tiver um pH ácido. Então, assim que a gente incorpora o Carbopol em água, como ele é um derivado do ácido acrilato, então ele vai diminuir esse pH da água. Vai ficar em torno com um pH de 4, tá? E aqui ele fez um comparativo, né? A Lubrizol está apresentando aqui o produto deles, e eles fizeram um comparativo de tipos de Carbopol. Então, compararam o Carbopol que a gente utilizou aqui na nossa formulação, o ETD 2050, e comparou também o Carbopol 981, Carbopol 941. O que é que ele verificou? Que neste pH, assim que ele incorpora em água, né, o Carbopol que nós vamos utilizar na nossa formulação, o ETD, ele é mais fluido. Bem, então você para pensar e aí analisa. Então se ele é mais fluido, em pH baixo, assim que a gente incorpora, né, em água, que vai estar o pH bem reduzido, então ele é mais fácil de solubilizar. Isso é verdade, tá? E aí, quando ele ajusta o pH, com pH de 7,3 a 7,8, o Carbopol que a gente vai utilizar, o ETD 2050, ele passa a ser mais viscoso que o Carbopol 941 e 981. E isso é uma grande vantagem, tá certo? Então,
muito bacana isso. Aí eu fiquei com aquela interrogação, poxa vida, mas isso aqui, a gente tá na literatura, né? Tá no fornecedor da Lubrizol e está informando que o Carbopol ele é hidrofílico, ele precisa ser incorporado em água, né? E por que a Symrise, ela incorporou na fase oleosa? Bem, então, o que é que eu pensei aqui para vocês, né? Esse vai ser o que eu falei, vamos brincar com a formulação, vamos conhecer essa matéria-prima, né? Capacitação está para isso. A gente vai entender o que é que o fornecedor está apresentando ali para a gente, tá? Então, na aula de hoje, o que é que eu fiz? Eu coloquei esse Carbopol na sua fase A, no clássico tradicional. Vamos mergulhar na nossa aula de hoje e ver o que é que aconteceu. E o que é que eu quero combinar com vocês? A gente pode fazer aqui, gravar outras aulas, né? Eu posso fazer outros testes aqui com esta mesma formulação, utilizando os mesmos componentes, as mesmas concentrações, mudando só a técnica. E aí vocês passam a analisar como a técnica é importante, né? E esse é o motivo do diferencial dessa fórmula, que ele está dizendo que está obtendo uma loção hidratante corporal num processo a frio. Isso é muito difícil de se conseguir, gente. Você fazer uma emoção num processo a frio, tá? E aqui, qual é a proposta que eu quero dar para vocês? Eu vou apresentar hoje, incorporando o Carbopol na sua fase A, tá? Na sua fase aquosa. Vocês vão ver o que é que vai acontecer. E aí, o que é que eu quero combinar para as próximas aulas, né? A gente estudar um pouco mais essa formulação. E aí, eu seguir exatamente, tá certo? Como está aqui nesse roteiro, tá? E a gente vê essa experiência que a Symrise, ela fez a proposta para a gente, tá? Mas também a gente pode mudar um pouco. A gente pode mudar os tipos de polímeros. A gente pode também ajustar o pH já direto aqui na fase A, entendeu? Já formar o gel aqui nessa fase A e observar os comportamentos mudando a condição da técnica. E aí, vocês aceitam isso? Querem aprender essa diferença de técnicas de preparação? O que é que vocês acham? Oi? Deixa eu ver aqui no chat. Sim, maravilha. Bem, ótimo. Acho que é uma oportunidade, né, que a gente tem de... Ó, Bruno está dizendo que seria ótimo, Gabriela, sim, Maria Alessandra, sim. E é a oportunidade que a gente tem de registrar, né, de aprender um pouco mais da AMA, sim, e ver o quanto é importante não só a gente escolher aquele recipiente, aquela matéria-prima, saber a concentração que utiliza na matéria-prima, mas também analisar como a gente incorpora essas matérias-primas. Então, essa fase, né, esse conhecimento, realmente, gente, é na bancada, tá? Então, eu estou capacitando vocês, né, na condição que nós temos aqui no remoto, de formar vocês teoricamente. Mas isso que a proposta que eu estou dando para vocês, né, desse diferencial, né, que é a técnica de preparo, isso é na bancada do aprendizado. E que a gente pode deixar isso registrado também, tá? Então, vamos voltar aqui à nossa aula. Deixa eu aumentar aqui. Então, apresentei para vocês a formulação. E aqui estão todas as matérias-primas. Lembrando que antes de a gente iniciar a formulação, é preciso fazer a asepsia na bancada, né, com álcool a 70. Você organiza todos os componentes da formulação, coloca todos os nomes, tá? Deixa tudo organizado, deixa tudo na ordem para cada fase, para não ter erros, né? E aí sim, você passa a seguir a tua manipulação, tá? Então, primeiro, se tem uma organização para depois iniciar a manipulação.
E quando a gente faz essa manipulação, a gente tem que garantir que todos os componentes estejam presentes, tá? Garantir todas as vidrarias e também a embalagem que vai ser envasada, tá? Então, tudo isso tem que estar organizado antes de iniciar o processo produtivo. Aí, aqui está o vídeo, para vocês verem de pertinho. O Hidroviton Plus 22,90, todos os componentes presentes. A glicerina, que eles enviaram também. O EDTA, que é o Verzene. A água. Tá? Aí, ó, o Dracorin GOC, que é o nosso surfactante mágico. Né? O Simióleo Vita 7, que é o nosso emoliente, né? Também coringa, esse emoliente, o BHT, Simiocid PO, o nosso conservante, e Simimole S-Green. Aí vem, na fase C, a fragrância, né? Com a pipeta automática, as ponteiras e a nossa solução final para ajustar o pH. Bem, todo esse processo foi inspirado no Guia para as Aulas Práticas, Manual de Inovação em Cosmetologia, parceria da ABC. Como toda aula eu apresento para vocês, né? Antes de a gente iniciar a pesagem, é importante que a gente calcule, né? E o cálculo que a gente utiliza, né? Clássico, né? Na nossa área da galênica é o quê? É a regra de 3. Então, por exemplo, o Simimole, né? S-Green, eu vou utilizar na minha formulação 3%, tá? 3% massa-massa, vamos dizer assim. Então, se eu estou utilizando 3%, 3 gramas para 100 gramas, tá? Então, se 3 gramas está para 100 gramas, eu vou fazer meu conteúdo de 50 gramas. 50 gramas é meu QSP. Então, quanto é que eu tenho que utilizar da minha matéria-prima? 1,5 gramas. A mesma coisa eu faço para cada recipiente e quando eu terminar o cálculo de cada recipiente, eu vou somar todos eles e subtrair do meu QSP. Isso vai ser a quantidade do meu veículo, que neste caso, nessa formulação, é a água. Então, eu já deixo tudo anotado, né? Naquela minha coluna, faça a segunda arte. Bem, aqui está, repetindo, tá? Todos os componentes da nossa formulação, que eu já acabei de apresentar, com a diferença do meu manual, que eu incorporei, eu quis, tá? Isso aqui é minha responsabilidade, eu quis incorporar o Carbopol ETD 2050 na sua fase aquosa, tá? Eu, cabeça dura, eu fiz isso e eu queria conhecer esse processo, tá? Então, eu incorporei aqui nessa fase para conhecer melhor essa formulação. Bem, então, tá aqui aqui, ó, faço segunda arte com todas as concentrações já estabelecidas, anotadas, e quando a gente faz isso, a gente deixa mais organizado o nosso processo produtivo. Bem, em um becker, adicionar os itens da fase A e homogeneizar. Só isso que eu preciso fazer. Então, aqui está o vídeo, a água. Qual é o primeiro passo? Sempre aferir o pH da água. O pH da água precisa estar neutro, tá? Então, essa água que a gente tem que utilizar, iniciar o nosso processo. Ah, professora, mas no final a gente não vai corrigir, né, o pH. Se eu utilizo, por exemplo, água ácida, né, eu não vou corrigir no final o pH, mas você tem que padronizar esse QS de corretor de pH, tá? Então, por isso que tua água tem que estar ácida. Então, aqui a gente incorporou o EDTA. O EDTA é completamente solúvel na água. Em seguida, a glicerina, que é o nosso umectante, também tem a função de hidratante. Então, a glicerina a gente utilizou volumetricamente, tá? Com a pipeta automática. Em seguida, o nosso ativo hidratante, o nosso blend, o Hidroviton 22,90 Plus, né? Aqui também da Simirise.
Então, calculamos previamente e incorporando. Lembrando que sempre para utilizar a pipeta automática, né, a gente faz a pressão e depois vai soltando lentamente até a medida que a gente ajustou previamente. E aí eu coloquei o Carbopol, né? Esse aqui é a nossa modificação da proposta do manual. Olha só, o Carbopol a gente também pode pulverizar antes de incorporar. Também a gente pode acrescentar essa técnica. Por que pulverizar? Porque a gente aumenta a superfície de contato, tá? E aí facilita a homogeneização. E aí a gente deixa esse Carbopol hidratando, agita, né? Até ele ter total hidratação da água. Então, fica aí quietinho e deixa ele hidratando. Como a gente viu ali, né, na referência da Lubrizol, informa que neste pH, que aqui em outro vídeo eu vou mostrar para vocês que ficou um pH em torno de 4, tá? 3,5, 4, e neste pH, esse Carbopol ETD, ele solubiliza muito mais rápido do que, por exemplo, o Carbopol 941. Né? Isso é uma das grandes vantagens de utilizar o Carbopol ETD. Aí vem toda a sua fase oleosa, né? Com o nosso emocionante coringa, né? O Dracorin. Os emolientes, conservante, antioxidante e com as suas respectivas quantidades a serem medidas. Aí, o que é que a gente faz? Em um outro becker, a gente vai pesar todos esses componentes e homogeneizar. Outra situação aqui que nós vivenciamos é que o fornecedor, ele pediu para agitar com um agitador mecânico por 15 minutos, né, uma velocidade de 1000 RPM, tá? E a gente agitou manualmente com bastão de vidro. Então, isso também modifica a técnica de preparo, tá? Então, isso são parâmetros que a gente precisa registrar, porque a gente está modificando o que foi fornecido como proposta no nosso manual. Bem, aqui está o vídeo. Pronto, o Dracorin, que é o nosso emocionante. Esse Dracorin, ele é bem viscoso, tá, gente? Então, a gente pesou. Aí vem o emoliente, né, que também tem a função hidratante, o Sim-Óleo Vita 7. Outro blend, né? Quando você for ver, né, a composição na fórmula, né, lá no rótulo do produto, aí você vê várias matérias-primas. Mas aqui, a vantagem de você ter um blend é que você não precisa pesar de uma por uma, né? Ela já está ali pronta e você reduz o tempo de pesagem. Então, isso é uma grande vantagem de ter o blend. Tá? Então, aí o BHT, o conservante que já foi colocado, não, o conservante que vai ser colocado agora. E aí eu vou seguir a homogeneização da fase oleosa. E o último componente. E eu sigo a homogeneização com agitação. Qual é o ponto crítico que eu tenho aqui nessa fase? É solubilizar o BHT, tá? Mas homogeneizando bastante, eu consigo essa solubilização. Então, aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é a minha fase A, tá? Eu ainda tenho alguns grumos que não estão totalmente solubilizados, então eu tenho que agitar até desfazer todos esses grumos, mas você vê aqui que ele já está completamente hidratado. Então, eu aferi aqui o pH, né? Devido ao Carbopol, eu tenho um pH mais ácido, tá? E aí a gente tem que perguntar, aí tem que investigar o quê? Aqueles meus hidratantes, né?
ele pode ficar nesse pH ácido, então eu tenho que fazer essa pesquisa, certo? Para saber, fundamentar isso, para saber se eu posso realmente colocar o carbopol nessa fase e aqueles meus componentes, eles podem baixar o pH. E aqui, ó, quando eu vou verter minha fase aquosa na minha fase oleosa, na hora eu já obtenho a minha loção, ó, na forma de emulsão, tá vendo? Só que aqui ela tá bem fluida. Tá fluida por quê? Porque o pH ainda está baixo, tá? Então, minha última etapa é o quê? Aumentar a minha viscosidade através de correção de pH. Mas aqui, ó, eu agitei 15 minutos, tá? Bastante tempo no bastão de vidro. Mas o que é que preconiza? Para eu poder solubilizar esse carbopol, eu preciso dessa agitação neste tempo, tá? E para homogeneizar também todos os componentes nessa formulação. E aí, claro, que essa forma de agitação também é um ponto crítico, que é interessante que seja nessa velocidade de 1000 RPM, para a gente garantir a homogeneidade da gotícula e também garantir a espalhabilidade, né? O estiramento, a espalhabilidade não, o estiramento desse carbopol, certo? Então, por isso que é interessante você agitar por 15 minutos. Qual o ponto crítico aqui que eu vi, né, nesse momento que a gente colocou a fase aquosa na fase oleosa? Gente, nesse exato momento, tá lindo, né? Aqui no vídeo, tá bem a loção ao final de 15 minutos, a gente vê, né, a homogeneidade dessa loção, a gente não vê quebrando nada. Mas, quando você vai analisar bem, você vê que o carbopol, ele é como se ele ficasse incompatível, sabe? E ele forma grumos, quando ele ficou bem solúvel. Então, e aí a gente incorporou na fase oleosa, na hora, formou grumos desse carbopol, tá? Então, eu comecei a pensar, será que é realmente essa justificativa que eles pedem para incorporar este carbopol na sua fase oleosa, né? E isso está relacionado ao pH, né? Então, foi essa pergunta que ficou aí como curiosidade para a gente ver na próxima aula, tá? Que verificar se a forma que a gente vai incorporando cada componente, né? A gente tem que estar bem atento e ser um grande observador na hora da manipulação. Então, na outra etapa, né, eu continuei mesmo assim, né, fui até o fim a formulação, mesmo não gostando do que eu obtive aqui nessa interação da fase aquosa da fase oleosa, mas fui até o fim. Incorporei a fragrância, tá? Então, a fragrância foi incorporada na fase C. Continuou a homogeneização. Fragrância é uma delícia, essa fragrância, bem leve, tá? Atrai o consumidor para utilizar essa fragrância todos os dias, né? Essa loção cremosa todos os dias. Então, é uma delícia. Pena que no vídeo não dá para a gente sentir o cheiro, né, da fragrância. E, ao fim, a gente corrige o pH para um pH entre 6 e 6,5, com a solução aquosa de NaOH. Então, aqui está a solução aquosa. E aí, a gente goteja essa quantidade. Por que gotas? Porque ele está pedindo aí 0,2 ml. Se a gente for calcular, 1 ml equivale a 20 gotas. Então, 0,2 ml são quantas gotas? 2 gotas, tá? Então, a gente pode colocar na forma de gotas. E aí, a gente observa que a viscosidade, ela melhora. Mas essa formulação, ela precisa ainda ser ajustada, né? Ela não foi interessante na técnica que a gente fez. E aí, o aluno pode perguntar, aqui está ela final, tá certo? Aqui na embalagem, bonitinha, na foto tá perfeita.
E o aluno poderia perguntar, né? Mas, professora, vou apresentar com a formulação já toda certa, redonda, e a gente já conseguia coisa já boa. Aí é que vocês se enganam. E todo aluno que já passou por mim, né? Que fez design de fórmulas, que fez sua pesquisa, né? Eu chego para eles e digo, nos erros é onde a gente aprende mais. É importante a gente registrar os erros, né? Os erros, eles precisam estarem ali anotados, registrados, porque são com os erros que a gente aprende, né? Então, acredito que eu consigo aqui uma formulação melhor com esse ponto crítico do pH, que o Carbopol ETD, ele confere quando a gente incorpora, né? Então, quando a gente incorpora esse Carbopol ETD em um meio oleoso, claro que o pH ele não vai ser influenciado porque ele está no meio oleoso. Só vou precisar saber se ele vai conseguir ter o estiramento desse Carbopol em meio oleoso. Então, a gente só sabe disso na prática. Então, essa provavelmente deve ter sido a estratégia que a Symrise colocou aqui no Manual de Inovação em Cosmetologia. Então, convido vocês para assistirem, né, a próxima aula e verem as cenas dos próximos capítulos, porque a gente pode aqui, ó, brincar com, trocando até de polímero, né? Aqui a gente tem o Carbopol 940, né? Tem outros tipos de Carbopóis que a gente pode estar associando e verificando essa reologia e atingir a viscosidade que a gente espera, tanto para estabilizar a formulação, como para ter um espalhamento agradável dessa formulação. E ainda atingir um processo a frio de obtenção de uma loção. Aqui eu destaco para vocês o ingrediente, tá? Os ingredientes que a Symrise traz destaque para a gente no nosso manual de fórmulas. Primeiro que eu passei para vocês, né, que é o Dracorin GOC, que é o gliceril oleato citrato, associado com triglicerídeos do ácido cáprico caprílico, que trata-se de um emulsionante de origem natural, né, líquido, fácil de usar, realmente é muito fácil de usar, tá? Solubiliza perfeitamente meio oleoso e é extremamente eficiente, que permite formular emulsões de baixa a alta viscosidade, conferindo um sensorial elegante ao produto acabado. E isso é verdade mesmo. Eles destacam aqui também o Hidroviton Plus 2220, que é um blend, tá? Que vocês estão vendo. Água nele, pentileno glicol, glicerina, frutose, ureia, ácido cítrico, hidróxido de sódio, maltose, PCA-NA, cloreto de sódio, lactato de sódio, trealose, alantoína, hialurônico, né? E glicose. Então, é composto por um blend de fatores naturais de hidratação, açúcares naturais de hidratação, né? Temos a trealose, temos a frutose aqui, e o ácido hialurônico, que tem a capacidade de hidratar a pele até 72 horas com uma única aplicação. Então, quando você também associa o ácido hialurônico com glicerina, né? Você tem um plus aí também, imagine, também associado com PCA-NA, tá? Você tem um plus aí de hidratação. Então, é um blend muito bem elaborado. Bem, o Semióleo Vita 7 também é um outro blend que tem uma excelente emoliência, característica oleosa, e faz parte, né, da cascata de emolientes juntamente com éster de origem natural, que é o Simoleon S-Green, né, que você tem essa visão vegana, né, proporcionando um sensorial agradável à pele durante e após a aplicação do produto. Então, indicadíssimo essa formulação também para o público vegano. O Similcid PO, que a gente já falou na aula anterior, é um blend de conservante também eficiente e a grande vantagem é que ele é líquido, tá? Garante um amplo espectro de ação e é fácil de usar. E aí, sempre eu faço essa pergunta para vocês.
quais os benefícios que a gente pode destacar, eu já falei alguns para vocês, né? E quando a gente faz esse design de formulação, a gente passa a pesquisar profundamente o que é esse produto, né? O que esses ativos podem nos proporcionar, tá? É destinado para quem, né? Eu posso transformar essa formulação, que quando a gente olha assim, poxa, eu estou só com a visão de produto, mas será que esse produto ele pode ser direcionado e destinado a uma pessoa? Será que essa indústria que fabrica esse produto, ela pode personalizar os produtos dela e dizer, olha, eu fiz esse produto pensando em você, pensando em uma pessoa que tem uma pele diabética, pensando numa pessoa que é vegana, pensando numa pessoa que está fazendo um tratamento oncológico, né? Então, eu desenvolvi especial para você, tá? Então, eu saio daquela visão só tecnológica e passo a desenvolver para pessoas. E isso, aquela formulação passa a criar vida, né? E aí eu passo a começar a desenhar os componentes, a concentração que eu vou utilizar em cada componente, a técnica que eu vou preparar, né? Então, eu descrevo como eu vou fazer. E aí eu seleciono tudo isso, né? E claro, a concentração que eu vou colocar na minha formulação também vai influenciar no meu preço. E aí eu vou saber se aquele cliente, ele vai ter um poder aquisitivo de comprar aquele meu produto, tá? Então, por isso que o nosso design de formulação, o método startup de ensino, traz você nesse desenho do pensamento, do design thinking, né? Para o mercado de trabalho, tá certo? Então, é esse mundo que eu quero trazer vocês. Aí eu agradeço mais uma vez a Associação Brasileira de Cosmetologia e agora a nossa parceira Symrise nessa proposta de formulação. E vamos continuar ainda nessa formulação, mudando um pouquinho a técnica, né? Brincando um pouco, vamos dizer assim, né? Desculpa o termo, mas alterando um pouco a formulação para a gente conhecer mais as matérias-primas que temos disponível, tá? Então, aqui estão os meus contatos e fico disponível para questionamentos, para dúvidas. Professora,